Há momentos na vida em que tudo parece sair do lugar. As certezas desmoronam, as relações mudam de cor, os papéis que desempenhávamos já não nos servem. Nesses períodos, sentimos como se estivéssemos nos perdendo, como se a vida tivesse tirado o chão e nos deixado à deriva. Mas, sob a ótica de Carl Jung, essa sensação é apenas a superfície de algo muito mais profundo. Você não está se perdendo, está se libertando. Neste vídeo, vamos explorar o que Jung chamava de noite escura da alma, o espaço psíquico em que o velho eu começa a ruir para que o self, o centro verdadeiro do nosso ser, possa emergir. Falaremos sobre a dissolução do ego, a dor da desconstrução e a beleza do renascimento. Se esse tema toca algo em você, curta o vídeo, comente sua experiência e compartilhe com quem também está atravessando o sagrado caos da transformação. E se você quer ter acesso ao método de Jung, que mudou completamente minha vida, clique no link da descrição. No início da vida, aprendemos a nos moldar para sobreviver. Criamos máscaras, personagens, adotamos crenças e comportamentos que nos ajudaram a pertencer, a sermos aceitos. Essa estrutura é o que Jung chamou de persona. Ela nos organiza socialmente, mas não nos define. Ela é útil, até que deixa de ser. E quando chega esse momento, algo dentro começa a ranger, um desconforto sutil cresce, e logo o que antes fazia sentido começa a perder o brilho. Você sente que não cabe mais nos mesmos lugares, que as conversas parecem vazias, que o ritmo da vida exige uma performance que já não consegue sustentar. A alma começa a dar sinais, mas o ego, assustado, interpreta isso como perda, como confusão, como crise. E sim, é uma crise, mas não no sentido destrutivo. É uma crise iniciática, um portal. Esse é o ponto em que muitos acreditam estar se perdendo, mas o que está se perdendo não é o seu ser, é a identidade construída para se proteger. E a proteção, agora, virou prisão. É preciso coragem para atravessar esse território sem mapas. Jung dizia que o encontro com a própria alma é um ato de coragem suprema. E essa coragem começa com o reconhecimento. Algo precisa morrer para que algo mais verdadeiro possa nascer. O processo é desconcertante porque o ego não gosta de perder controle. Ele quer estabilidade, previsibilidade, segurança. Mas a alma deseja expansão, autenticidade, presença. E a expansão requer espaço. A autenticidade exige verdade. A presença só é possível quando cessamos o esforço de parecer. Nesse ponto, você pode sentir que tudo está desmoronando, mas na verdade tudo está se alinhando. O que não ressoa começa a se dissolver. As relações baseadas em conveniência perdem força, as rotinas automatizadas perdem sentido. A vida, como você conhecia, começa a se desmontar. E, paradoxalmente, é nesse desmontar que a liberdade começa a emergir. Você começa a perceber que se sentir perdido é, muitas vezes, o sinal mais claro de que você finalmente saiu do caminho que o afastava de si. É no vazio que a alma começa a sussurrar. E ela não fala com pressa. Ela fala com símbolos, com silêncios, com intuições. Fala por meio de sonhos, de encontros inesperados, de cansaços que não têm nome. Esse momento exige entrega. Não no sentido de desistência, mas de rendição. De aceitar que o caminho não será lógico, que o mapa está sendo desenhado a cada passo e que tudo o que se desfaz agora está criando espaço para algo mais verdadeiro florescer. Jung descrevia esse processo como uma travessia rumo ao inconsciente, não para nos perder nele, mas para recuperar as partes exiladas da nossa alma. Quando nos sentimos perdidos, é porque partes de nós estão voltando à superfície. Partes que foram negadas, silenciadas, fragmentadas. A dor que sentimos não é punição, é reconexão. E nesse reencontro, começamos a experimentar algo novo, liberdade. Não a liberdade superficial de fazer o que quiser, mas a liberdade radical de ser quem você é, de viver com mais verdade, de escolher com mais consciência, de dizer sim com presença e não com firmeza, de não precisar mais caber, de não precisar mais se explicar.
Quando o antigo começa a desmoronar, o primeiro impulso do ego é resistir. Ele tenta colar os pedaços, reerguer as estruturas, traçar explicações, buscar culpados. Mas nada disso funciona. Porque o que está acontecendo não é um acidente, é um chamado. A dor que surge nesse processo não vem do que se perde, mas do apego àquilo que precisa partir. Jung compreendia esse momento como essencial no processo de individuação. Ele falava da necessidade de dissolver o ego para que o self, a instância mais profunda e total do ser, pudesse emergir. E essa dissolução é desconfortável, porque o ego construiu uma vida sobre certezas e o self se revela no mistério. Nesse intervalo entre o que foi e o que será, a sensação é de estar no escuro, sem direção, sem nome, sem função. E é nesse escuro que muitas vezes acreditamos estar nos perdendo. Mas o escuro é fértil. Ele é o útero da transformação. A lagarta, no casulo, também perde sua forma antes de se tornar borboleta. Não há mapa dentro do casulo, apenas o silêncio do inevitável. E o inevitável aqui é o encontro com a sombra. A sombra é tudo aquilo que deixamos de ser para sobreviver. Tudo o que negamos, escondemos, exilamos. E quando o velho eu se desfaz, ela surge. Não como inimiga, mas como mensageira. Ela carrega segredos, força vital, desejos não vividos, dores que pedem escuta. O encontro com a sombra pode ser aterrorizante, mas é também um dos encontros mais libertadores da jornada. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Isso significa que se libertar não é se afastar do sofrimento, é olhar para ele com honestidade, é acolher aquilo que dói, não com culpa, mas com compaixão. É reconhecer que a dor é o caminho, não o obstáculo. E nesse processo, uma nova relação com o vazio começa a se formar. O vazio deixa de ser ausência e se torna espaço. Um espaço onde você não precisa mais performar, onde não há necessidade de agradar, de se justificar, de carregar as máscaras. É nesse espaço que sua alma começa a sussurrar mais forte, e o que ela diz pode não fazer sentido imediato. Pode ser apenas uma sensação, um símbolo, um arrepio, mas é real. Aos poucos, você vai percebendo que esse vazio não é o fim. É solo, território sagrado, um campo onde o novo começa a brotar, mesmo que ainda não tenha forma. E aqui, a paciência é um ato de fé, porque o ego quer pressa, quer clareza, quer garantias, mas a alma trabalha em outro tempo. Ela floresce no silêncio, na escuta, no não saber. É nesse ponto que você começa a entender. Não está se perdendo. Está sendo reencontrado por partes suas que estavam adormecidas. Está sendo chamado de volta para si. Está sendo reconstruído com mais verdade, mais coerência, mais liberdade. O mundo do lado de fora pode não entender. Pode achar que você mudou demais, que está confuso, que está se isolando. Mas o que eles não veem é que dentro de você algo está renascendo. Uma nova frequência, um novo pulsar, um novo olhar, e esse novo não precisa mais caber no velho. Você começa a dizer não com mais firmeza. Não para convites que não ressoam, não para conversas que esvaziam, não para relações baseadas em expectativa, e ao mesmo tempo começa a dizer sim com mais presença. Sim para o seu silêncio, sim para o seu tempo, sim para a sua verdade, mesmo que ela incomode. Essa nova linguagem não se aprende em livros, ela nasce da escuta, da solitude, do esvaziar, do confiar. Jung nos convida, nessa fase, a permanecer no limiar, a não correr de volta ao conhecido, a suportar o intervalo, porque é nele que o self começa a falar, e ele fala com amor, fala com firmeza, fala com a autoridade de quem sempre esteve ali, mesmo quando você se confundiu com as máscaras. Essa voz não grita, ela guia, e quanto mais você silencia o ruído do mundo, mais consegue escutá-la. Quando o mundo exterior começa a perder sua força sobre você, um mundo interior começa a despertar. E ele é vasto, ele é misterioso,
Ele é muitas vezes assustador em sua imensidão silenciosa. Mas também é ali, e apenas ali, que você pode reencontrar a si mesmo. Não como conceito, mas como experiência viva. Depois da dor da desconstrução, vem um espaço novo. Ainda frágil, ainda em construção, mas profundamente real. Esse espaço não é mais preenchido por exigências externas, nem por expectativas herdadas. Ele se nutre de verdade, de presença, de coerência. E aqui, no centro desse novo território, habita o Self, a parte mais íntegra, mais sábia, mais amorosa do seu ser. Carl Jung entendia o Self como o núcleo organizador da psique, o centro silencioso que sempre soube quem você era, mesmo quando você se esquecia. Nesse ponto da jornada, você não está mais lutando para ser alguém, está aprendendo a se lembrar. Lembrar do que te move, lembrar do que te emociona sem motivo, lembrar do que fazia sentido antes de tudo precisar fazer sentido. Essa lembrança não é intelectual, ela é visceral. Ela vem em forma de intuição, de arrepios, de lágrimas que brotam sem explicação. Você começa a perceber que a solitude já não te assusta. Pelo contrário, ela te cura. O tempo sozinho, que antes parecia vazio, agora é fértil. Ele te devolve para você. Ele limpa o campo. Ele revela o que ainda precisa ser acolhido. E, principalmente, te ensina a viver com leveza, sem a constante demanda por atenção, aprovação, pertencimento. Jung dizia que solidão não significa não ter pessoas ao seu redor, mas sim não ser capaz de comunicar as coisas que lhe parecem importantes. Agora, você não sente mais a urgência de ser entendido. Sente a paz de estar em paz consigo. E isso muda tudo. Porque o lugar de onde você vive já não é a superfície da persona, mas a profundidade do ser. E nessa profundidade, você começa a viver de outra forma. Seus passos desaceleram, suas palavras se tornam mais silenciosas, mas também mais cheias de verdade. Seus limites se tornam mais claros. Suas escolhas passam a nascer do coração e não da obrigação. Isso pode parecer estranho para o mundo que te conhecia antes. Pode parecer egoísmo, frieza, distanciamento, mas, para você, é retorno. É reconexão, é renascimento. Aos poucos você começa a atrair o que ressoa com essa nova frequência. Pessoas mais inteiras, experiências mais coerentes, silêncios mais confortáveis. As relações antigas que sobreviverem a esse processo terão se transformado também, porque você já não é mais o mesmo. E quem não souber como te encontrar nesse novo território, talvez precise fazer o próprio caminho primeiro. E tudo bem. Porque agora você já não se força mais a ficar onde não cabe. A liberdade começa a tomar forma. E ela não é a ausência de vínculos, mas a ausência de autoabandono. Você continua amando, continua se conectando, mas não mais a qualquer preço, não mais sacrificando sua integridade para preservar algo que já não vive. Você percebe que a verdadeira conexão só acontece entre inteirezas. E isso, ironicamente, só é possível quando você se liberta da necessidade de ser compreendido o tempo todo. Essa nova vida é mais silenciosa, mas infinitamente mais rica. Ela se alimenta de pequenos rituais, um café em silêncio, um livro que te encontra na hora certa, uma música que te faz chorar. Tudo ganha profundidade, até a dor, porque agora você a vive com presença, sem fugir. Você a acolhe como parte do processo, como mestre, como fogo alquímico que transforma o que precisa ser transformado. Você já não precisa mais explicar suas decisões, nem justificar suas ausências, nem racionalizar suas emoções, porque agora você confia na sua escuta interna, confia no seu tempo, confia no processo. E essa confiança, ainda que silenciosa, é inabalável, porque ela foi construída no fogo da perda, no útero do vazio, na travessia da sombra. Jung nos mostra que a individuação não é um destino, mas um caminho, um modo de viver em que o ser se torna mais verdadeiro a cada escolha, a cada não que liberta, a cada sim que floresce, a cada silêncio que sustenta. E essa verdade não precisa ser provada, ela apenas é.
Quando a poeira baixa e o silêncio volta a habitar em você, algo muito sutil começa a acontecer. Não há fogos de artifício, nem grandes revelações. Apenas um estado, uma paz sem razão, um leve sorriso que brota sem aviso, uma respiração mais lenta, uma sensação de estar, finalmente, em casa, mesmo sem ter ido a lugar algum. Você olha para trás e percebe, não estava se perdendo, estava se soltando. De ideias, de pessoas, de expectativas, de versões de si mesmo que, embora úteis em algum momento, haviam se tornado pequenas demais. A dor foi real, o caos foi verdadeiro, mas agora tudo faz sentido. Não lógico, mas simbólico. Como Jung ensinava, o inconsciente fala com símbolos e o que parecia ruína era rito. Nesse ponto da jornada, não há mais pressa, nem culpa, nem a necessidade de provar ou de ser entendido. Você compreende que sua alma nunca esteve confusa, apenas silenciada. Ela não te perdeu, apenas esperava que você voltasse com o tempo. E agora que você voltou, ela canta, baixinho, mas canta. A liberdade que nasce após essa travessia é serena. Você já não precisa mais fugir de si mesmo, já não precisa mais se distrair para suportar a própria presença. Agora, sua presença é seu templo. O corpo é casa. O silêncio é amigo. A vulnerabilidade é solo fértil. Você já não busca o extraordinário, porque descobriu que o extraordinário é viver com verdade o que é simples. E isso muda tudo. O olhar com que você vê o outro, a forma com que você escuta, a maneira com que você se posiciona. Tudo passa a carregar mais alma. Você já não faz para ser visto, faz porque pulsa. Você já não diz para agradar, diz porque precisa ser dito. Você já não se força a permanecer. Fica onde seu ser respira em paz. As escolhas ficam mais claras, os limites mais suaves, mas inegociáveis. Você já não entra mais em guerras que não são suas. Já não oferece explicações para quem só quer manter controle. Já não alimenta vínculos que exigem que você se diminua. Porque agora, você sabe, quem você é suficiente. Sempre foi. Só estava escondido atrás do medo de ser rejeitado por ser verdadeiro demais. Jung dizia que o privilégio da vida é tornar-se quem se é. E agora você entende o peso e a leveza dessa frase. Porque tornar-se quem se é exige deixar para trás o que nunca foi. E isso dói, mas também liberta. E o que sobra depois dessa queima é ouro. Um ouro interno, simbólico, inegociável. Esse ouro não se compra, não se ensina. Só se encontra depois de muito perder. E o mais bonito é perceber que nada do que foi perdido era essencial. O que era real permaneceu. O que era ilusão se dissolveu. O que era verdade ainda pulsa. E o que chegou depois dessa purificação, chegou para ficar. Você começa a perceber sincronicidades mais frequentes, pequenos sinais, encontros significativos, palavras que te encontram no momento exato. Tudo começa a se alinhar, porque agora o campo ao seu redor vibra em coerência com a sua alma. E essa coerência atrai, não como estratégia, mas como consequência natural de viver com inteireza. A vida não se torna perfeita, mas se torna sagrada. Cada erro vira ensinamento, cada dor, iniciação, cada silêncio, um espaço de escuta. E você agora já não quer mais voltar ao que era antes, porque o que parecia segurança era prisão. O que parecia estabilidade era estagnação. E o que parecia perda era liberdade chegando com outra roupa. Esse é o fim da travessia, mas também é o início de uma nova forma de caminhar. Uma forma mais leve, mais honesta, mais sua. Onde cada passo é guiado não por dever, mas por escuta. Onde cada gesto nasce do coração. Onde cada vínculo é escolha, não carência. Você não está se perdendo, está se libertando, está voltando para si, está lembrando, está curando, está vivendo, talvez pela primeira vez, com os 2 pés dentro da própria alma.